Olá, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui, através desse vídeo, fazer uma reflexão sobre os perigos do Evangelho da prosperidade, pois foi muito difundido no meio cristão o tal do Evangelho da prosperidade, na qual, quando a pessoa vem para Jesus, ela pede a Deus, por exemplo, emprego, riquezas, bens materiais, um bom casamento, uma cura talvez, qualquer coisa que Deus, para ela como se fosse um gênio da lâmpada, satisfara todos os seus desejos, os desejos do coração da pessoa. Baseado sim na Bíblia, em versículos que diz que tudo que pedirdes em meu nome eu farei, lá em João 14:13 que diz isso, também lá em João capítulo 10, verso 10 que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas também em Mateus capítulo 7, verso 7, que diz: batei, batei e dar-se-vos-á. Só que é um grande perigo nós pegarmos versículos isolados da Bíblia e colocarmos de forma absoluta fora do contexto. Muitas pessoas pegam partes isoladas da Bíblia para explicar seus próprios interesses. E os perigos desses ensinamentos é que as pessoas se esquecem que elas não são desta terra e que elas são seres eternos. E por isso foi criado toda uma geração de cristãos mimados, que Deus tem que atender tudo o que ela pede. E quando a pessoa não alcança a resposta que deseja, dentro do tempo que ela deseja, ela se escandaliza e deixa os caminhos do Senhor. Todos nós conhecemos alguém que passou por esse processo, infelizmente. Assim aconteceu um episódio semelhante que está descrito lá no livro de João, capítulo 6, verso 26, que diz: na qual Jesus havia realizado um milagre impressionante, que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. A multidão ficou maravilhada, impressionada com esse poder. No entanto, Jesus percebeu que a motivação deles era o quê? Superficial. João 6, 26 ao 27 diz: Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele o Pai, Deus, tem posto o seu selo. O que aconteceu ali? A motivação daquele povo foi errada. A multidão estava mais interessada na comida do que em Jesus e seu ensinamento. Eles viam Jesus como um provedor de necessidades físicas e não como Messias. E Jesus os confrontou, revelando a superficialidade da fé deles. Essa revelação causou um grande escândalo entre a multidão. A Bíblia diz que aquelas pessoas se escandalizaram, que não compreenderam a profundidade do seu ensinamento. E o que o Senhor Jesus queria dizer? A verdadeira busca. Jesus estava convidando as pessoas a buscarem algo muito mais profundo do que a satisfação das necessidades físicas. Ele queria que elas buscassem a vida eterna, que só pode ser encontrada em uma relação pessoal com Ele. Jesus se apresentou como o pão da vida, oferecendo um alimento espiritual que sacia a alma e traz a vida eterna e a paz verdadeira. Essa passagem nos ensina que a fé verdadeira não se baseia em milagres ou benefícios materiais, mas em um relacionamento profundo e transformador com Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. A multidão que seguia Jesus por causa da comida nos mostra a importância de examinarmos as nossas próprias motivações ao seguir a Deus. E também nos mostra os perigos do Evangelho da prosperidade, ao qual foi muito difundido por aí, e no qual a fé das pessoas está baseada em coisas terrenas, em bênçãos, sempre em algo que ela pode receber de Deus. É pregado assim: obedeça a Deus, seja fiel a Ele e Ele vai te abençoar. Que superficial é isso! Seja fiel a Deus e Ele vai te salvar. Essa deve ser o nosso verdadeiro foco. E esquecendo-se da ordem natural das coisas, que é: Ele já entregou seu Filho para morrer por nós. Por amor a nós,
uma graça e benefício que nós não merecíamos e não merecemos. Segundo Deus, não te deve nada. Deus não te deve nada, não nos deve nada. Ainda que servíssemos a Ele a vida inteira e não fôssemos abençoados em nada, o que seria impossível, pois Deus é sim um Deus galardoador. Mesmo assim, Ele não nos deveria nada, pois Ele já nos entregou tudo, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Terceiro, Jesus, mesmo sendo Filho, a si mesmo se humilhou e se colocou em um lugar de servo, mostrando que nós temos que servir primeiro ao Rei e agradá-lo primeiro, e não o Rei nos agradar e nos servir, como muitos pensam que só porque creem em Deus, ele tem a obrigação de servi-lo, de abençoá-lo. Não é assim que as coisas funcionam. O servo serve ao Rei e não o Rei aos seus servos. Temos que seguir os ensinamentos do nosso Senhor e agradar e servir ao Rei, que é Deus. Mas aí você pode estar se pensando, mas eu já faço tudo isso. Eu sou fiel ao Senhor, eu vou à igreja. Aí eu te pergunto, qual que é a motivação que você o faz? Se é porque você o ama, se é porque o seu deseja agradá-lo, se é porque deseja conhecê-lo, conhecer mais dele, excelente, estás no caminho certo, é isso que Deus espera de nós. Mas se for com a motivação errada, apenas para que Deus sirva os seus próprios interesses, cuidado, muito cuidado, pois esse tipo de fé superficial não suporta os processos que Deus permite que todo filho dele passe para provar a nossa fé. Ah, mas Deus não prova a fé de ninguém. Prova sim, meu querido. Todos os escolhidos de Deus na Bíblia, desde o pai Abraão até os apóstolos, passaram pelo deserto para que eles fortalecessem a sua fé e dependência no Senhor. Não estou falando só de deserto físico. Quando me refiro a deserto aqui, eu me falo dias difíceis, tribulação, perseguição, problemas. É isso que eu me refiro ao deserto. Todos eles passaram pelo deserto, pois quando a pessoa passa pelo deserto, ela se fortalece. A fé dela refortalece-se em Deus, a dependência da pessoa cresce em Deus. O próprio Senhor Jesus não foi poupado. Por que Deus nos pouparia? E os cristãos de hoje não querem se sentir desconfortáveis, pois já se escandalizam e não querem mais servir ao Senhor. Que evangelho é esse? Nessa terra, meus irmãos, todas as coisas boas, bênçãos e milagres vêm sim do Senhor, porque o diabo não dá nada a ninguém, ao menos que a pessoa venda a alma para ele, o qual ele cobrará com juros depois no inferno. Agora, nesta vida, não espere uma vida fácil, tranquila, sem incomodações. Estamos em uma guerra infindável, no qual o que está em jogo são as nossas almas, no qual não podemos perdê-la. Meu conselho, se alguém aqui que me escuta se identificou que está na igreja, buscando a Deus pelas motivações erradas, buscando sempre bênçãos e coisas terrenas, saiba que o seu coração não está em Deus, não está na eternidade, mas está nesta terra, e talvez você só receba aquilo que tu tanto espera de Deus quando desprenderes totalmente desta terra o seu coração e passar a desejar o que? A eternidade. Se essa palavra te edificou, meu irmão, compartilhe para que mais pessoas possam também ser edificadas e que Deus te abençoe.